para nós, somos todas nós. Chegamos no momento super importante desse mês. Primeiramente, a gente quer agradecer a nossa estreia sensacional. Nossa, foi incrível, muito incrível, Lu. E os feedbacks que nós tivemos? Nossa, demais. Muitas pessoas comentando, muitas pessoas querendo saber das novidades, de todo o trabalho, todo o projeto. Inclusive ontem também já teve um podcast me perguntando, né? A aluna esteve presente, que ela foi cobrir também um outro evento, que logo ela vai colocar aqui para todas nós, né? Estarmos em prática, voltamos para E aí, você vê como tá começando a expandir isso aqui, né? Esse nosso trabalho. Então, eu tô muito feliz, Lu. E esse sorriso aqui não é um sorriso à toa, não. É um sorriso de satisfação, porque o nosso trabalho tá super bem acolhido, né? Muito. As pessoas estão nos abraçando. Expectativa, expectativa das coisas que a gente está montando aqui para trazer para vocês. As pessoas já estão, né, bem curiosas. Já estão curiosas. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Tenho certeza. E a gente está muito feliz. E nós não vamos deixar de passar reto por um mês muito importante. A conversa dá uma murchadinha, né, no nosso sorriso, né? Mas é algo que tem que ser falado. E de extrema relevância, né, para a nossa sociedade, para as nossas mulheres, que é o mês Agosto Lilás. O Agosto Lilás. Eu acho que, né, em todas as mídias digitais, todos os lugares que vocês têm visto, as pessoas estão falando do Agosto Lilás. E nós jamais seríamos diferentes de falar de tantas coisas, mas hoje se prepare que senta que lá vem história, hein? Tem muita coisa para contar, muita coisa para vocês saberem. E mais uma vez a gente fala, né? Ter a paciência de entender que nesse momento a gente está se construindo uma história linda com vocês. E a gente fica muito feliz de ter vocês aí do outro lado, recebendo mensagens, recebendo direct, recebendo de tudo do TikTok, Instagram, YouTube, todo mundo mandando mensagem pra gente. Até inclusive no pessoal também, né? Principalmente. Várias mensagens no pessoal. E a gente fica acolhida, fica assim com o dever de estar cumprindo algo, né? Porque esse projeto é mais do que um propósito, né? Então, é um propósito de vida. Né? É um propósito de vida. Nós refletirmos para vocês as coisas boas que hoje nos rodeiam. Não é que a nossa vida é cor-de-rosa, não. Mas gratidão. Falamos disso semana passada, né? Gratidão, ser gratas, né? E acho que alertando e falando do posicionamento das mulheres, nós estamos sendo mais do que gratos ao universo, a tudo que ele nos proporcionou. Senta aí, que lá vem a história. Tá, e vamos falar um pouquinho do Agosto Lilás, que é um mês, né, de conscientização contra a violência emocional, psicológica, contra a mulher. Então é um mês que a gente tem que refletir muito. Eu venho conversando várias vezes com a Luana, com outras pessoas, né? Porque a gente tem que ter cada vez mais esse tipo de iniciativa. Não é só no mês de agosto, né? Isso tem que se expandir para todos os meses, essa conscientização. Inclusive eu com a Lu, mais Soraya e Carla, a gente vem montando um projeto para que a gente consiga trazer essa conscientização nas escolas, né, Lu, que a gente vem falando muito, a partir do momento que aquelas crianças terem contato, saberem o que é a situação de uma mulher passar, né, por uma agressão psicológica, uma agressão física, o quanto aquilo diminui a mulher, quanto aquilo faz mal para a mulher. Então, a gente tem que trazer esse conhecimento para as crianças. Eu estava conversando com a Lu outro dia, falando do meu afilhado. Ele com 6 anos chegou e falou assim: madrinha, porque estava fumando cigarro. E ele falou: madrinha. Gente, eu sou fumante, tá? Eu venho lutando assim já há alguns meses, tentando parar, já tomei medicação, mas eu tô no meu processo para poder largar. É difícil, a gente, né, quando a gente encara um propósito assim de ter que cuidar da saúde, mesmo assim não é fácil. Sim. E aí ele chegou e falou assim: madrinha, você sabe que esse cigarro tem barata, tem bichinho, tá indo tudo pra sua garganta, seu pulmão? Olha que coisa. Eu olhei pra ele e falei: é? Quem te falou isso? A minha professora. Eles passaram até no telão, madrinha, os bichinhos andando. Deus me livre, você tem que parar com isso, faz muito mal.
Lu, olha a percepção de uma criança. Quantos anos ele tem? Agora ele tá com 7, né? Ele acabou de fazer 7, mas ele tinha 6 anos. Então, quando você observa uma criança trazendo um conhecimento da escola para a vida, gente, só pode, a gente tem que combater isso, a gente tem que trazer informação de uma forma lúdica, é claro, né? Sim. Mas para as crianças terem esse acesso de informação, né? Ter acesso a essa informação é muito importante, porque ali já vai crescer, né, um adulto, um adolescente que tem essa conscientização. Acho que é muito importante isso. É um dos projetos que, da nossa conversa lá atrás, daquela conversa que eu e ela nos conhecemos, é um dos projetos que me encantou. Que aí eu vou dar nome a quem foi a grande causadora, né, a grande mente pensante desse projeto, que é a doutora Carla Lemos. A gente tem que falar, a gente vai ajudar, vamos desenvolver o projeto, mas o projeto vem da cabecinha dela e me encantou quando ela falou sobre educar as nossas crianças para que eles não se tornem nem adolescentes, nem jovens, nem adultos agressivos e não terem violência contra a mulher, né? Então, quando ela falou para mim assim, Lu, eu tenho um projeto que eu pensei assim, nós podemos fazer a diferença desde a infância. Eu que tenho netos, que você ainda não tem netos, eu tenho 4 meninos netos, e um filho. Quem fala, gente, é mentira dessa mulher, ela tá no formal, né? São meu filho de 8 anos e os nossos 5 meninos. E eu parei pra pensar nisso, Carla. Agora você me falou, eu tô aqui prestando atenção no que você tá falando e eu estou sempre chamando a atenção deles porque eu falo assim, né? Minha mãe, vou dar um exemplo. Eu sou mais velha e tenho 2 irmãos. Eu e mais 2 irmãos. Então, minha mãe falava assim pros meus irmãos: eu não criei a minha filha para ser empregada de vocês. E se um dia vocês casarem, vocês vão ter que ajudar as suas esposas. Então pensa na cabeça de uma mulher, mãe solo, que sabia, né, de tantas agruras e dificuldades que sendo uma mulher ela passou. Sim. Ela ensinando para os filhos dela que eu não era empregada deles. Que eles poderiam, ele ensinou eles a lavar, a cozinhar. Meus 2 irmãos. Mas minha mãe fazia isso também, Lu. Tá vendo? Minha mãe fazia a mesma coisa. Ela falava assim, não... porque você também, né? Você é a mais nova. Eu sou a mais nova. É que aí são 2 mais velhos. É o contrário aqui, é o Eu sou a contrário. mais nova. E assim, Sim. quando eu era pequena, eu tinha muito problema assim com asma. Né? Graças a Deus eu curei da asma. Curada, graças a Deus. Mas eu tinha... era um Deus curou na hora certa, né? Você já imaginou? Você falando desse jeito, a gente batendo língua, tendo uma Pois língua. Aí Deus falou, deixa eu já curar ela. Sair, porque senão não vai dar certo. Continuando. E aí quando eu era criança, qualquer ventinho diferente, mudava a temperatura, já ficava ruim. Sim. Muito ruim. E aí a minha mãe falava, olha, vamos dividir aqui as tarefas. Uhum. Então ela colocava meus irmãos para lavar a louça. Tudo que era no molhado, por exemplo, passar um paninho no chão, alguma coisa desse tipo, ela falava, vocês têm que ajudar. Porque a sua irmã é mais... Aí ela usava um pouco dessa tática de que eu era a mais nova, sensível. mais não nova, era mais porque eu era mais sensível. nova, não. É porque eu era mais sensível à temperatura, saúde. mexer com água. Né? Mas ela sempre conscientizava. E outra coisa, quando vocês crescerem, vocês têm que ajudar. Tanto é que o meu irmão do meio, que ele é 1 aninho mais velho que eu, vou falar uma coisa, ele é pai e mãe, sendo que ele tem esposa, que é uma mãe maravilhosa também. E assim, meu irmão aprendeu direitinho o que a minha mãe ensinou pra ele, Lô. É um pai ele faz fantástico, comida, né? ele ajuda minha cunhada em tudo, ele tem meninas, são gêmeas. Uhum. Então, assim, ele foi pai e mãe. Linda, gente, tudo com zóio verde, elas têm tudo zóio verde. São lindas. São lindas. E assim, ele aprendeu direitinho a cuidar. Sim. Sabe? Ele acolhe, ele ajuda. Reconheceu, né? Reconheceu, assim, tudo aquilo que ele aprendeu. Então é muito isso da infância. Eu costumo muito falar sobre a criança repete aquilo que os pais costumam deixar elas terem acesso. E mais uma vez a gente fala da educação. A educação. Exemplo, quando um pai é agressivo com a mãe, você está dentro do lar, a criança ela vai o quê? Ser agressivo com o seu parceiro. Ela vai observando, ela vai observando. Sim. Inicialmente ela não mostra agressividade porque ela está mais acuada, com medo, aí ela vai crescendo. De 2 possibilidades, né? A gente tem 2 possibilidades quando essa criança se tornar adolescente, depois ele vem na fase adulta. Ou ele vai repetir o padrão do pai, e pasmem, 85% dos meninos
eles terminam igualando o comportamento com o seu pai, né? Pai. Porque é referência pra ele, é a mesma coisa que aquele pai herói ou aquele pai que é agressivo, aquele pai que agride, né, a esposa. Então ele é a referência dele. É a referência dele. E ali em torno de 15% fala, não vou ser igual ao meu pai, vou fazer diferente. E aí segue a vida dele. Sim. Mas você vê a diferença ali no percentual, né? Já a menina vendo essa situação, o que acontece com a menina? Comportamento um pouquinho diferente. Ela vai observando que a mãe vai aceitando, vamos dizer, não é aceitação que a gente sabe ali, que não é só. É fácil julgar, né? Mas a gente não sabe porque a gente não tá na pele das pessoas ali. Às vezes a pessoa ela tá tão frustrada emocionalmente, tá tão, né, desgastada emocionalmente, que às vezes ela não tem nem forças para sair daquela situação. Então a gente às vezes julga, mas essas pessoas precisam sim, essas mulheres precisam de ajuda, né, para sair daquela situação. Não se conformar com aquela situação que ela vive de violência. Mas a criança, a menina, vai crescendo e vai vendo a mãe, um insulto do pai com a mãe baixa a cabeça. Sim. Aí daí daqui a pouquinho um empurrão, daqui a pouquinho uma palavra assim mais agressiva e por aí vai. Essa menina vai crescendo achando que aquilo é normal. Como eu falo também, 85% das meninas que observa que a sua mãe termina sendo passiva nessa situação, ela repete o comportamento da mãe de aceitação. E 15% fala não. Por isso que é muito importante a gente ter esse conhecimento e essa consciência de não permitir que os nossos filhos tenham esse ambiente. Exatamente. Sabe, que traumatiza, né? Então, exatamente. Então, por isso que eu falo que essa educação desde a infância, na escola, sabe? Será que se fala ainda em cartilha? Cartilha. Uma cartilha, mas se fala essa palavra, cartilha, de você ter uma cartilha para essa criança e ela entender o quanto que isso é importante, a educação dessa criança para que ela não se torne nem uma mulher e nem um homem, né? Independentemente, aqui a gente não está falando de lugar de gênero, mas que essa criança tenha a educação já desde a escola. E quando ela falou isso para mim, eu falei, caramba, mas será que alguém nunca pensou nisso, Carla? Acho que todo mundo pensa nisso, mas acho que não teve essa iniciativa. Nós sabemos que para nós chegarmos nesse patamar, nós chegarmos com esse projeto maravilhoso, magnífico, na escola a gente tem muito, né? Tem que andar muito ainda, porque nós estamos falando do Brasil, não é verdade? Mas, aí eu vou fazer um merchanzinho agora, com a ajuda de vocês, divulgando o nosso trabalho, os nossos projetos, as coisas que nós temos na cabeça e trazendo novas ideias, a gente consegue. Com certeza. Porque já está tudo detalhado, como vai ser feito, tal, lógico que a gente vai precisar de várias mãos, né? De pessoas ali apoiando a gente, porque isso eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E dá super Quando se certo. a gente começa a fazer um trabalho desse, agora, a expectativa, se a gente pega ali crianças entre 6, 7, 8 anos, lógico, de uma forma muito lúdica, depois ali uma criança entre 11 a 14 anos, uma forma lúdica também, mas um pouco mais explícita, né? Com cartilha, porque a cartilha é importante, né? Que ali ele pode escrever, vai que até uma situação que ele tenha dentro da casa dele. Você já consegue identificar a professora, né? Sim, porque esse trabalho é tão grandioso, porque a gente vai ter que formar, sim, capacitar professores, né? Naquela instituição, que ele tenha o poder de fazer a aplicação, né? Do projeto, desse conhecimento para as crianças. Enfim, lógico que aí a gente também, dentro desse projeto, a gente fala que também a gente vai fazer isso, aplica nas crianças e também chama os pais para participarem, daqueles que forem favoráveis, participarem também das reuniões, tá? Porque tem homens que estão maravilhosos, que também querem entrar nesse apoio. Eu converso com muitos homens que é totalmente a favor, querem ajuda, né, Carla? Querem ajuda, exatamente, né? Porque já passou essa situação com a mãe, e aqueles 15%, lembra que eu falei? Dos homens que 15% ali na média não repete aquilo que o pai fazia com a mãe quando ele era criança. Ele tinha aquela percepção, ele tinha aquele contato com a agressão. Então, esses 15% aí, Lu, são totalmente a favor e de participar, inclusive, sabe, nesse apoio. Então,
a gente tem que botar isso pra rodar o quanto antes. Com o apoio de vocês, tenho certeza, muita coisa vai acontecer, mas eu tenho certeza que vocês... Mas por que a gente tá falando isso? Carla, você já teve um relacionamento abusivo? Abusivo? Abusivo, de repente Não, controlador, que Controla- ferisse a sua autoimagem, que fosse tóxico, que... Aí tem tantas coisas, né? Porque dá pra fazer uma lista. Que atingisse a sua autoconfiança, a sua capacidade de ser a mulher no todo. Já tentaram? Já tentaram, só que assim, eu acho que vocês não conhecem bem a minha história. Eu sou uma adulta que tive, né, na minha infância, esse contato com a agressão dentro de casa. Contei lá já no passado, algumas pessoas já tiveram a oportunidade, né, de saber dessa história. Então eu fui uma criança que cresci vendo minha mãe. Poucas vezes eu tive contato, mas minha mãe muito chateada, muito triste. Minha mãe teve depressão, porque ela sofria violência e sofria calada, não era explícito na nossa frente. Até um dia que eu presenciei, o negócio foi muito feio. Que é o que a gente fala do relacionamento tóxico. Às vezes não é abusivo, mas é tóxico, né? Mas ali não era só, era abusivo de todas as formas, inclusive agressão, porque a minha mãe aparecia, minha mãe é bem branquinha, então de vez em quando, o que é roxo, né? Esse roxo, mamãe, na perna, uns roxos. E a mulher nessa situação, ela é PhD em dar desculpa, né? Sim. Ela machuquei, bati na quina, não sei o quê. Então, mas já tinha outras situações que eu presenciava. Você tá olhando para o lado por quê? E aí você não entende, né? Eu era criança, não entendia. Tá bom. E aí tinha aquele negócio. Então minha mãe não se relacionava com amigas, não tinha amigas. A minha mãe, ela era muito junto só com a família, ou dentro de casa. Era um misto de vergonha com medo. E é o que acontecia, quando a gente estava brincando, né, no prédio ali, era de frente pra rua, então minha mãe ficava mais na janela olhando, poucas vezes minha mãe estava embaixo no banco, que nem as outras mães. E a gente não entendia, mas aí a gente começou a observar que a minha mãe estava depressiva. Sim. Até o dia, Lu, que a minha mãe, ela tinha uns ataques. E aí ela começou a falar assim pra gente, me tira daqui, porque senão eu vou me jogar pela janela. Porque transborda, né? Aí a gente fala, transborda toda aquela... Tudo aquilo que a pessoa tem que lidar, né? Porque num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, aquela pessoa que está sendo abusada, aquela pessoa que tá sendo vítima da toxicidade do parceiro, ela vai se entristecendo, murchando, né? E aí vem a depressão. Porque a mulher começa a achar que ela é feia. Não sei tudo que ele falava, tá? Mas minha mãe imagina hoje, né? Minha mãe é um mulherão, super... Né, ela sempre gostou de se arrumar muito, aí nessa época ela começou a ficar muito triste, a gente pensando que era só... E a gente não entendia o que era depressão, a gente era criança. Até um dia... Mas porque não se falava muito nisso, né? Até um dia. A sorte é que a gente assim, não presenciava, a gente via que minha mãe estava com problema, mas a gente não sabia por quê. Por que você tá triste, mamãe? Aí vem aquela voz, lá vem eu de novo, gente, presta atenção. Lá vem eu de novo com uma palavra de 1800 e Guaraná de Olha pra vocês. Que o diagnóstico era melancolia. Lembra disso? Uhum. E até o médico, a pessoa tava meio triste, ela tá sofrendo de melancolia, não era depressão. Era melancolia. Porque tinha até vergonha, às vezes, de falar pro médico. Tô demais. Era uma situação que naquela época tinha vergonha. Se hoje, gente, as pessoas têm... Olha, eu vou te falar, eu tenho a minha psicanalista, que é muito importante a gente fazer. Eu acho que foi uma das coisas, um presente que eu dei pra minha vida sensacional. Eu sempre falava assim, não preciso, gente, mas é tão gostoso que você fala tanta coisa ali. Façam terapia, hein, galera, pelo amor de Deus, hein? Pra não perder o meu primário. Faz terapia, que aí vai ter que chamar ela, tá entendendo? Eu, por exemplo, eu faço terapia. Por que eu tenho que fazer terapia? Porque eu sou uma pessoa sanguínea. Então, faço terapia pra não ter que chamar ela, pra poder me defender, entendeu? Pra não perder o réu primário. Nossa, é muito gostoso, porque assim, além de a gente conseguir ter um equilíbrio, a gente consegue passar também, né? Porque a gente vê aquele profissional aplicando a terapia na gente e a gente termina transbordando também na vida das pessoas, né? E aí foi quando um dia eu peguei a situação de fato, minha mãe sendo agredida. O que eu fiz? Ai, meu Deus! Eu tinha uns 12 anos, de 11 para 12 anos.
Aí, eu agredi. aí o bicho pegou, né? Aí o que minha mãe fez pra me defender, porque né, lá em casa era tudo muito certinho. Ele era extremamente organizado. Então, as vassouras, os rodos, ficava tudo penduradinho, Lô. Nossa, eu fico imaginando a sua mãe, meu Deus Tudo do céu. certinho. Em casa, assim, sabe, a minha mãe era lady em casa, então a minha mãe não passava, não lavava. A única coisa que ela fazia era auxiliar ali na comida. Porque era uma pessoa que é o seguinte, hoje batia, no outro dia, meu amor, você é minha vida. Flores, chocolates, cartas lindíssimas que até hoje a minha mãe guarda. Então lembra daqueles disco de vinil? Sim. Tinha a capa, declarações de amor ali. Então era uma pessoa que tinha esse comportamento. Ele agredia e no outro dia chegava com vários presentes e tal. Mesmo porque ele também era doente, né? Era doente. Doente, né? A pessoa é doente, infelizmente. Assim, não é que a gente quer passar pano nem nada. Primeiro vem o primeiro assunto que a gente acabou de abordar, que não teve a educação, né? E o segundo, a pessoa que agride uma pessoa que supostamente ela ama, ela é doente, né? É doente. Porque não é amor, eu acho que é posse, né? É porque na cabeça da pessoa é amor, né? É. Aí hoje se fala mais nisso, né, cara? Hoje qualquer lugar que você vai, ou se você às vezes não precisa de muito, você tá trocando ideia com qualquer tipo de mulher ou homem. Quando a gente fala mulher é que se refere-se a nós. Hoje a pessoa, se você tiver em qualquer ambiente público, você sendo mulher, e a mulher perceber que você está sendo coagida, neguinho, o bicho pega geral. Eu sou dessas, que eu me envolvo, porque esse negócio que briga de marido e mulher não mete a colher, eu meto a colher de pau, não quero nem saber, entendeu? Esse negócio não existe. Então assim, a pessoa acha que é amor, né? Ela acha que é amor. Aí o bicho pegou. Você pegou... Aí eu simplesmente corri. Ai, meu Deus. Peguei a Que brava vassoura, ela. passei, vi minha mãe pendurada, juro, porque ele era bem mais alto que eu. Então ele era... Gente, eu não só tenho coisas ruins pra falar dele, não. Não, a gente tá Até falando... ali, Não, a gente tá falando a posição que minha mãe passava. É, relacionamentos abusivos e relacionados a Entre relacionamentos casal, tá? tóxicos, entendeu? Aí o que acontece? Ele tinha um lado A e o lado B. O lado B dele era bem agressivo e o lado dele era uma pessoa que era realmente... Tinha problema. Tinha problema, Lu. Não é? Porque ao mesmo tempo que ele tratava a gente como filho, assim, meu irmão mais velho até hoje fala, eu sinto saudade dele. Uhum. Sabe? Ele falava, ele chegava assim, tá calor hoje, né? Porque eu morava em Olinda. Então a gente morava... Ou terra maravilhosa. Muito maravilhosa. Muito perto ali da praia. Eu morava num bairro militar. Gente, e aí ele falava assim, que tal a gente ir lá, porque tinha uns restaurantes assim no Quebra-Mar, maravilhoso. Ele pegava, chegava e falava assim, tá muito quente, eu levava todo mundo. Só que na nossa presença ele não deixava, ele falava algumas coisinhas que a gente não entendia, não era de gritar, era de tomar outras atitudes. Enfim, simplesmente eu vi a minha mãe sendo agredida, foi a primeira vez de fato que eu vi. E o bicho pegou, galera. Pegou. Presta atenção. Presta atenção nessa conversa, hein? Entre 11 e 12 anos. Então, dentro de uma mulher sempre tem a louca que vocês vivem falando que às vezes algumas loucas são. Tem a louca, tem a louca, tem. Tem sim. Eu simplesmente fui lá, peguei uma vassoura e vim. E minha mãe continuava pendurada. Eu acho que ele nem viu que eu tava passando por ali. Foi tão rápido. Quando eu cheguei na porta, assim, minha mãe ainda bateu na perna. Eu lembro como se fosse hoje. Ela pendurada, assim, na parede. Eu corri. Olha que triste falar essas coisas, né? Mas é importante a gente contar às vezes, né? Eu não fico triste nem nada. Não, eu acho que é importante, fazendo uma dele que você tá falando, para as pessoas entenderem que ninguém é de cristal, tá? As coisas acontecem, tá, gente? Todo mundo é uma vida normal, nós somos, todo mundo é humano, né? Porque às vezes a pessoa, pra você, o nosso propósito é o quê? Você se identificar e superar as suas histórias. Exatamente. Fui lá, peguei a vassoura e simplesmente bati. Só que quando eu bati... Meu Deus, eu tô dando risada, mas é porque eu sou muito Gente, sanguínea. mas olha, eu vou falar, o negócio foi feio. Quando eu bati, lógico, ali eu queria saber que lado que tava batendo. Na hora que eu bati, eu acho que quando eu peguei assim, olha só, se tava aqui com um prego desse lado, pendurado, eu peguei assim. Quando eu vi, eu tava do lado certo. Quando eu bati, abriu. Veio a vassoura assim, abriu, fez um rasgo. Meu Deus. Na cabeça. Aí ele soltou minha mãe. A cicatriz, sangue para todo lado.
Eu acho que não foi tão forte, Eu né? tô zoando, Com né? certeza, eu tinha ali entre 11 e 12 anos, não foi tão Sim, forte, tinha mas eu força bati com a física, maior né? força que eu pude pra defender a minha mãe. Quando eu bati, que eu vim, grudou o negocinho. Quando eu puxei, Eu não consigo não rir, entendeu? Eu não consigo não rir, sabe por quê? Porque eu fico pensando, mereceu. Tipo, né? Pois Por que pegou é. no pescoço da mãe dela? Pois é, quando aconteceu isso, ele simplesmente soltou, né? Porque ardeu, doeu, né? Com certeza. Rasgou mesmo. Uhum. E ele soltou a minha mãe. Quando ele soltou a minha mãe, ele veio pegar, tinha uns cabelos gigantes, assim. Ele foi pegar no meu cabelo. Ele nunca tinha agredido nem a mim, nem meus irmãos. Ele pegou no meu cabelo. Quando ele pegou, juro, a minha mãe pegou aquela vassoura, mas quebrou nele. Tá vendo? Era a reação que ela precisava. Foi a última vez. Incrível, incrível. A última vez que ele fazia outras coisas, tá? Mas a última vez, e minha mãe, ela tomou oposição. A partir daquele momento, ela se preparou. No dia que ele foi trabalhar, que ele fazia plantão, tá? Porque ele era policial federal, gente. E aí ele foi fazer um plantão, partiu São Paulo. A gente morava em Olinda, partiu São Paulo. Minha mãe largou tudo pra trás. Eu acho que nesse momento a mulher pensa assim, comigo, é muito doido isso, né? Mas eu tô falando porque eu já vi relatos assim, comigo tudo bem, mas com os meus filhos não. Então, gente, foi aquilo ali que fez com que a minha mãe, porque eu chorei muito, falei pra ela, vou matar ele. Eu com 11 anos, eu vou matar ele, não sei o quê. Minha mãe, ela virou um siri. Ali a gente viu o salseiro. Aí ele correu pro quarto, que minha mãe foi quebrando a vassoura, correu. Só que ele não deixava, porque eu tinha um irmão, Como chamou sua mãe? o Zenilda. O Zenilda com sangue nos olhos, tacando a vassoura Nunca mais nele. o homem fala alto pra minha mãe Nunca. até hoje. Tá vendo? Foi o gatilho. Foi o Tipo, você gatilho. pode fazer por mim, você pode até fazer comigo, mas com os meus filhos Porque não. como ele se mostrava muito tranquilo, sabe? Ele fazia um papel bacana, sabe? Sim. Não de pai, tá, gente? Que eu tenho meu pai, graças a Deus, amo muito meu pai. Mas era aquele homem, era a presença masculina que estava dentro de casa. Então ele Sim. tratava os filhos dela muito bem. Sim. Era a forma de... lógico, ele pensava assim, eu não vou tratar mal, senão os filhos é a maior herança dela. Se eu tratar mal os filhos, ela não vai ficar. Sim. Minha mãe sempre teve a personalidade forte também, tá? Né? Aí quando ele fez isso, minha mãe foi e trancou e ele não deixava a arma em casa. Por quê? Porque eu tinha, não deixava em casa, porque eu tenho um irmão abençoado, que era mais velho, que era muito curioso. Pronto, né? E uma vez ele tinha achado, então era proibido, não podia ter arma em casa. Então já naquele dia eu não pensou? sei o que poderia ter acontecido. É. Tá? Ele se trancou no quarto, minha mãe pegou a chave de fenda, quebrou a porta todinha, como se ela fosse conseguir passar, né? Quebrou, fez um salseiro, chutava a porta. E aí o que a minha mãe fez? Ele tinha plantão nesse dia. Aí a gente correu pro outro quarto, minha mãe trancou e ele foi embora trabalhar. Então a partir daquele dia minha mãe falou assim, já sei, vamos embora para São Paulo. Porque o meu pai, biológico, meu pai, amo, meu herói, já morava em São Paulo. Só que eles eram separados. E aí a gente veio de como? Escondido. A família inteira, ela trouxe minha avó, veio eu, meus irmãos, minha mãe, uma tia. E a minha mãe colocou todo mundo pra vir pra São Paulo. Foi assim a minha chegada em São Paulo. Só que você imagina, lá eu tinha uma estrutura de vida, né? Gente, tinha, não se cale. tinha escola, tinha tudo. O que minha mãe fez aquela semana? Minha mãe pegou matrícula, minha mãe foi pegando tudo, Lu, que precisava, comprou as passagens, vendeu um terreno que ela tinha, tá? Olha isso. Porque, pasme, minha mãe trabalhava muito quando conheceu ele. Então minha mãe já tinha casa própria, minha mãe tinha terrenos, não era uma pessoa que não tinha nada, tinha. Inclusive esse apartamento era da minha mãe, no nome dela. Olha. Tá? E aí a gente teve que abandonar tudo, vir pra São Paulo correndo, porque ela falou assim, bom, ou a gente faz isso ou ele vai me matar. Porque ela ficou com muito medo porque ela nunca teve uma reação de enfrentar ele, né? Então naquela semana ele ficou muito bonzinho, gente. No outro dia aparecia, não olhava pra cara dele. No outro dia, quando ele chegou do plantão, foi dormir, dormiu, não saía do quarto, a gente tudo arisco, né? Não queria conversa. Ele ficou uns 3 dias mudo, né? Passava assim, ó. Porque ele sabia que ele tinha feito coisa errada, que ele ia perder a família dele. Passou dos limites, já tinha passado todos os limites. Que até então foi na frente de vocês, não é? E aí eu fiz um escândalo, meus irmãos também nunca tinham presenciado, meu irmão assim na porta. Nem sabia, mas estava mostrando pra todo mundo. gritando, aquele escarcel e tal.
que aconteceu, minha mãe tomou posição naquele dia. Aí a gente começa a contar uma outra história que hoje, né, nós temos muitos veículos, formas e veículos para ajudar essas mulheres nessa situação. Eu posso te dizer, eu tive um relacionamento em que as pessoas já achavam, pai da minha filha, as pessoas achavam que ele era maravilhoso. 16 anos mais velho, 16 anos mais velho do que eu. Ele nunca me agrediu, porque a gente não pode contar, não vamos falar uma mentira, não, ele nunca me agrediu. O máximo que ele fez uma vez e foi segurar no meu braço, assim, eu falei pra ele, olha, presta bem atenção. Porque eu sou doidona, né? Sou doidona, eu falei, presta bem atenção. Olha a carinha assim, as pessoas pensam que a gente assim, ó, tipo, se você, eu fiz assim, eu lembro que desse jeito, eu falei, se você tá pegando no meu braço e a sua intenção é fazer outra coisa, então você já me mata logo. Porque se eu tiver com o olho piscando, eu volto. Eu lembro que foi só isso que eu falei pra ele. Mas eu tive esse relacionamento com o pai da minha filha. E, Carla, eu vou falar uma coisa pra você. Eu cheguei a pesar 40 quilos. Em 8 meses. Acho que eu nunca falei isso pra você. A gente fala tanta coisa. Eu nunca tinha dito isso pra você. Eu emagreci 40 quilos por conta dessa situação. É todo um trâmite, algo que tipo, não vale nem muito a pena assim, ser contado, mas no sentido que eu já tinha minha filha mais velha, que não era filha dele, e eu acreditei no relacionamento, né? Eu era muito nova, né? Muito menina, e quando vem um homem mais velho, mais estruturado, mais maduro, você fala, agora, né? Agora vai, minha família toda apoiando. E você olha, na verdade, hoje, como uma mulher formada, eu não tinha sentimento nenhum por ele, eu só tinha um apego de segurança, na realidade. E, como muitas mulheres acontece, que as pessoas falam assim, eu engravidei por acidente. Não, eu não engravidei por acidente, eu engravidei por imaturidade mesmo, né? Pra você não ter, não é que você não tem acesso, mas você acha que aquilo não vai acontecer com você. Essa é a grande verdade, mas tem muita história envolvida nisso. Mas falando do relacionamento abusivo, eu morei 8 meses, na verdade, com ele e eu cheguei a pesar 40 quilos. Olha isso, não faltava comida em casa. Você tava triste? O que te levou a perder tanto peso? Eu sequei, minha tristeza, a tristeza entrou dentro de mim de uma maneira que eu tava longe dos meus familiares, eu morava na Zona Sul e era no extremo da Zona Sul. Era um tempo que, tipo assim, não tinha um metrô. Aqui você vai de metrô pra todo lado, não tinha isso. E ele sempre criava algumas situações pra mim não ver minha mãe, meus irmãos. Entendeu? E isso já era um relacionamento abusivo. E depois de uns meses houve situações, por exemplo, que aqui a gente pode falar, porque a gente tá falando com pessoas adultas, ele me rejeitava. Um beijo, um abraço, me rejeitava. E como eu não tinha maturidade para sustentar tudo aquilo, eu me entristeci, cara, eu me entristeci de uma maneira que eu não comia. Eu cuidava das meninas. Ou seja, o que ele estava fazendo com você é uma pressão psicológica, total, te doutrinando a saber quem que mandava naquele relacionamento. Exatamente. Só que até então eu não tinha essa noção. Gente, não tinha isso. E ele foi muito abusivo, triste. Tem canais também, né? Sim, canais pra ajudar, denunciar, enfim. 180, por isso que você tá falando, que eu falei da melancolia que eu brinquei, eu sei exatamente como sua mãe se sentiu. E você tá cuidando dos filhos ali como uma leoa, porque não interessa a idade, tá? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Tem as que não são mãe, eu tô falando as que dizem que nós podemos levantar a bandeira e falar, ela é mãe. Porque tem muita mulher que tem filhos. Isso é interessante, um dia a gente vai falar disso. Tem mulher que tem filhos. E tem mulheres que são mães. E graças a Deus eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou mãe, né? Que você é mãe. E ele minou toda a minha alegria. Então quando você fala da sua mãe, eu tenho algumas coisas, não gatilhos, eu tenho lembranças de muitas coisas que ele fazia. Tipo, no sentido de te menosprezar mesmo. Você tá ali num relacionamento, tá? É você, né? O homem, né? Que eu não posso, eu não dou nem o mérito pra ele de chamar de parceiro. Porque ele foi um lixão. É o cara, pai da minha filha e o seu filho. Você quer carinho, você quer amor. Ele me afastou da minha família, me levou lá pra longe, me afastou da minha família e minou toda a minha alegria. Só que aí... É a primeira característica, né, Lô? Aí eu vou falar... Abuso. Pasmem. Vocês sabem, né, gente, que no Instagram a gente tem o New... Você viu, né? News Pasmem, que é a foto dela, tá? Que essas são as coisas da semana, tem o New... Mas pasmem. Um dia, nessa mesma situação, depois de todos esses meses...
Na minha fé, eu orei a Deus e falei, eu não posso viver essa situação, eu tô com 22 anos. 22 anos, duas filhas, né? Aí eu olhei pro céu e falei, nossa, mas eu não posso ver essa situação. E naquele dia ele saiu para trabalhar e eu virei para ele e falei assim, ó, quando você voltar eu não vou estar mais. E ele virou para mim e falou assim, imagina, você não tem onde cair morta. Ele saiu pela porta, eu juntei tudo e a situação era tão assim porque eu não estava trabalhando, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Eu juntei tudo. Você vê como a gente fala sempre da liberdade financeira como é importante nesse momento, entendeu? Né? Eu não tinha dinheiro. Eu juntei tudo, Carla. Eu juntei roupa das crianças, minhas roupas, leite, fralda, farinha láctea, tudo que elas comiam, papinhas de vidro. Eu juntei tudo. Falei pra irmã dele, eu vou embora. Ela olhou pra minha cara, você tem certeza? Eu falei, nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida. E eu fui embora, peguei um ônibus, eu lembro que, pra você ter ideia da distância, da casa dele até a casa da minha mãe, de volta, demorava 1h30. 1h30. Saí de lá, peguei tudo. Carla, eu peguei leite, eu peguei fralda, eu peguei tudo, porque a minha preocupação era o quê? Mano, não vou ter dinheiro. Com as crianças. Com as crianças, com as duas crianças, eu falei, meu, não vou ter dinheiro. Aí eu peguei, aí as pessoas falam, você pegou, tá, mas eu acho que é a primeira vez que eu falo isso, e falando pra vocês, acho que eu peguei, tipo assim, 10 latas de leite, ninho, porque era o único leite que minha filha tomava. Saí de lá, entrei dentro do ônibus, que eu tive que entrar pela porta de trás, entrei Cheio de dentro do mochila, ônibus, cheio de bolsa enorme, porque eu levei tudo. Porque nós que somos mães, a gente tem essa noção do que o filho precisa, da roupa que ele precisa, das trocas. A minha filha mais nova era bebê. E aí eu saio de lá, pego um ônibus com a ajuda das irmãs dele, que acho que nem ele sabe disso. Vai Porque saber ela já agora, vai saber agora. Mas é assim, ó. Eu vou falar uma coisa pra você. Tem pessoas que te amam imensuravelmente, mas tem pessoas que te odeiam imensuravelmente. E essa pessoa me odeia. E tá tudo bem, porque eu não tenho, minha filha tem 24 anos hoje, ela vive comigo, ela convive comigo, os meus netos convivem comigo e volto pra casa da minha mãe. Quando eu chego na casa da minha mãe, por isso que quando a gente fala de relacionamento abusivo e até tóxico, eu acho que eu tava envolvida em tudo isso. Volto pra casa da minha mãe, eu lembro, cara, que minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, o que aconteceu? Porque eu tava muito magra. Eu não comia, eu não almoçava, eu não jantava, eu fazia, né, tipo, nós como mães alimentava as crianças, fazia todos os trâmites, mas eu, naquele momento, eu tava tão amargurada. Eu acho que foi o único momento na minha vida que eu fiquei tão amargurada. Aí eu cheguei na Santa Cruz, tem algumas pessoas que vão se identificar, as pessoas que me amam, gratidão por isso e sabem dessa história. Eu chego na Santa Cruz, eu liguei pra minha mãe do orelhão. Aí minha mãe falou assim, pega um táxi e vem que eu pago. Pus tudo dentro de um táxi. Eu acho que o rapaz do táxi olhou e falou, meu Deus do céu, coitada. Eu tava com 2 crianças a tiracolo, com um monte de mala. Vou pra casa da minha mãe. Quando eu chego na casa da minha mãe fala assim pra mim, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu não vou te dizer o que aconteceu. E daqui pra frente é uma nova vida. Ali eu entendi que Deus acima de todas as coisas e que eu tinha que galgar a minha própria história. Então sair de um relacionamento tóxico, nocivo, abusivo é muito difícil. Só que quando as pessoas olham pra gente hoje e vê a gente, né, com todo o estereótipo que a gente apresenta, as pessoas não pensam que a gente passou por lutas. Eu saí disso, fui pra casa da minha mãe. Eu me lembro, Carla, que em um mês eu arrumei um emprego. De um cara incrível, tipo, ele me deu um emprego, eu fui lá, conversei com ele, me deu um emprego no dia seguinte. E eu tive um problema muito sério com a minha filha mais velha, que ela chorava de madrugada. E ele falou, o único horário que eu posso ter pra você trabalhar é das 4 da tarde até as 3 da manhã. E eu aceitei na hora. Porque eu tava tão sedenta de ter a minha independência, tinha que ajudar minha mãe, né, tinha os meus irmãos menores. E foi assim. E foi assim que eu reconstruí a minha vida, sem medo. Sem medo não. Eu tava com medo, né? Sem medo não, que a gente vai ser mentirosa. Sem medo não, mas com muita coragem. E sair desse, né, amor? E sair desse relacionamento tóxico, houve, algo que a gente tem que falar, ou à procura do abusivo. O abusivo, ele vem até você.
Ele vem como vítima, ele fala pra você que não é bem assim, que não foi bem assim que aconteceu e tal. Que você é louca. É, que você não é bem assim, é louca. Não, você é louca, você estava variando. Amigos, deixa eu falar uma coisa pra você. A última palavra que você tem que dizer pra pessoa que tá com você é que ela é louca. Aí venho disso, começo a trabalhar, fico lá 1 ano e meio, sustentando, ajudando minha mãe, cuidando das minhas filhas. E eu consigo ver que eu tinha muito mais perspectiva de vida, sabe? Tipo, que eu tinha uma força, tipo, aquela libertação me trouxe uma força incrível. Me trouxe uma força assim, de eu ter braços e pernas que, pasmem, eles falam que eu não tinha onde cair morta e ele não me tirou do nada. Eu tinha uma família, eu tinha uma mãe, eu tinha primos, tinha pessoas. Saio dessa situação e volto a viver novamente. E aí, naquele momento, eu prometi pra mim que eu não ia viver mais isso. Então, mas você foi muito, muito corajosa. Que quantas mulheres demoram Anos, 2, né? 3, 4, 5, 10 anos esperando esse momento. E não tem iniciativa. Eu acho que é ousadia, na verdade, ousadia. né? Ousadia que tá dentro da gente, né? Hoje nós somos ousadas. Porque assim, nós vamos ter muitos elogios, graças a Deus até agora, 0 haters. 0 haters. Mas eu acho que foi minha mãe. A minha mãe. Minha mãe, guerreira. E olhar pra mim e falar assim, você pode tudo o que você quiser. Algumas vezes, como a gente conversa muito sobre isso, a gente tem que abrir mão, né? De algumas situações por uma circunstância ou outra. E temos que ter a inteligência, né, gente, de abrir mão. Às vezes você tem que abrir mão de uma situação, de outra, mas... E tá tudo bem, né, amor? E tá tudo bem também, né? Porque, nossa, vocês são uma fortaleza. Não, quantas vezes você abriu mão? Você tem os seus filhos, tem a sua vida, tem a sua família. Eu também. Então, assim, naquele momento eu me senti tão forte. E aquilo gravou na minha mente, porque se eu tô contando isso pra vocês, é porque aquilo gravou na minha mente assim, ó. Você pode tudo o que você quiser. Então você, mulher que tá aí assistindo a gente, nesta situação, aprisionada pelas circunstâncias, tenha fé. Porque, primeiramente, a fé. Que tudo pode mudar. Porque eu tenho certeza, Carla, que tudo que mudou na minha vida foi a minha fé. Foi a minha fé de que eu tinha capacidade, saúde. Porque eu vejo tantas meninas hoje, eu falo muito no meu bairro, eu moro na Zona Norte, eu vejo umas meninas sem perspectiva, que nem eu tava falando com um parceiro de negócio daqui, eu tava falando pro Douglas, é mudar a sua mentalidade. Isso mesmo. Mude a sua mentalidade. Não é o dinheiro que o governo te deu que vai te sustentar. Você consegue muito mais do que isso. Só que para isso você tem que estar com muita disposição. 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 É o querer, né? Porque as pessoas veem a gente aqui, mas ó, a disposição de toda essa estrutura que a gente traz para vocês. Eu não vou nem falar que horas é agora, tá? Porque se eu falar pra vocês que... Não, e a gente iniciou cedo, né? Iniciou cedo. Mas que horas são? paradas. É o propósito. Que horas são agora? Não, vocês não vão acreditar, mas nós estamos aqui querendo passar um pouco do conhecimento que nós temos, das lutas que nós vivemos, pra falar pra vocês. Das superações, né? Superação. Só Pra falar pra foram vocês, várias, gente. né, Lu? Isso aqui é só uma história que a gente tem de vida. Mas eu tenho uma pergunta. Mas e as outras? Tem tanta coisa, por isso que eu falei, ó, nós nem conseguimos ainda, né, Carla, trazer um convidado de tantas experiências que nós temos. E olha que a gente já tem uma lista de pessoas, sabe, querendo participar, querendo... Nossa, que incrível, que mas bacana. o nosso propósito é que vocês conheçam de verdade, né? Nossas histórias, para que a gente possa trazer outras pessoas, né? A gente fazer essa conexão é muito importante. Porque se vocês não nos conhecerem, vai ficar só isso, né? Esse formato, e não é bem isso. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Lá atrás, nós falamos de relacionamentos abusivos, certo? E aí você contou a história da sua mãe. Mas eu acho que o mais importante do que você contar a história da sua mãe é contar a história que você mesma disse que tentaram. Tentaram. E como por foi? várias vezes. Como foi? Justamente por aquela história que eu passei, que eu contei pra vocês no começo aqui da nossa conversa,
de ter passado por uma situação de agressão lá na minha infância, não comigo, mas com a minha mãe, indiretamente comigo, é claro. Então eu fiz o quê? Uma proteção sobre a Carla, né? Então assim, tentaram, vai tentar sempre, gente, vai tentar, as pessoas vão tentar, os homens vão tentar sempre. Mas quando você determina que aquilo ali não vai chegar até você, Sim. Vão tentar, mas você sempre tem que dar um jeito de falar, aqui não, aqui não. Então sempre coloquei uma barreira daqui não, aqui não vai chegar até isso, até esse ponto não. Então é você assim, colocar uma barreira de verdade, eu já falei isso em outro vídeo, Lu, mas fala assim, mas eu te amo, por que você faz isso comigo? Não, eu também te amo. Mas até aqui, você só pode ir até aqui. É que é a nossa limitação, né, cara? A nossa limitação é você colocar, você só pode ir até aqui. É que a sociedade prega um lance que você ser individual em algumas circunstâncias é ruim. É como e se na verdade você não egoísta. Individualidade, gente, e egoísmo são coisas completamente diferentes. E uma coisa, aprender o amor próprio. A partir do momento que você entende que você é a pessoa principal na sua vida, que você é a pessoa que você tem que amar. A gente tem que amar os nossos filhos, o companheiro, tudo que a gente tem, Sim. Os amigos. Mas quem é a pessoa, o pilar principal ali da sua vida? É você. A partir do momento que você fala assim, eu me amo, eu me respeito, então não vou aceitar, porque vem os intrusos, né? Falando, lógico que como vem. que é? Vem assim, não, você não me dá atenção, e você dá atenção. Você não faz isso, e você sabe. Você não precisa provar pra ninguém quem você é, porque você já sabe quem você é. A gente fala muito disso, né? Você já sabe quem você é. Então quando você tem consciência do que você é, você não deve nada a ninguém. Não, e você não tem que dar desculpas, ou você não tem que provar quem você é. Você já sabe quem você é. Falei, então, essa pessoa aqui, se não tá encaixando na sua vida, tá tudo bem, pode ir. Quando você fala isso, a pessoa cai na real, que na verdade aquilo que ela tá questionando sobre a sua pessoa não é real. E já... Se for, tá tudo bem, deixa aí, gente. O que não cabe ali na sua vida, deixa aí. Tem que deixar aí. E a gente, aproveitando esse agosto lilás, 180, gente. Não existe mais isso. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu meto a colher de pau. Se eu tô na minha casa e eu sinto que uma mulher está, que nem sempre, tá? Que nós temos os dois lados, né, Carla? A gente fala muito isso. Às vezes a mulher, ela tá tão aprisionada naquele relacionamento que quando você toma uma atitude de socorrê-la, nem ela aceita ser socorrida, né? É verdade. Já passei por isso, tá? Mas em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Tem um 180, a gente pode fazer a denúncia anônima, tá? Inclusive, você não precisa se identificar. Não precisa, você faz a sua identificar. denúncia, fala lá, o fulano de tal, o vizinho da esquerda ou da direita, ou de cima ou de baixo, depende da localidade onde você tá, ou geograficamente onde você tá, denuncie. Chama a polícia militar também, né, Lô? Porque a polícia militar vai chegar lá e vai ver qual é a situação. Sim, porque hoje, Carla, acontece uma situação que é triste até falar, e eu me emociono em falar, que a cada 7 minutos do tempo que nós estamos conversando aqui, morre uma mulher com feminicídio. Feminicídio. Porque você, que é a pessoa que está na parede do lado, não tomou a decisão de socorrer aquela mulher. Olha, o ano passado, gente, tem um índice que fala que 30% das mulheres que têm vida, vamos dizer assim, mulheres já na sua situação já de maturidade, de ser mãe, foram vítimas, não só de feminicídios, mas também de vítimas de violência física, psicológica. Então, 30% dessas mulheres, da nossa população geral aqui no Brasil, tá? 30% das nossas mulheres aqui no Brasil foram vítimas de violência doméstica. É aquilo, né, Carla, que a gente... É o que eu acabei de falar. Você escuta um pedido de socorro, você escuta aquela mulher gritando e você fala, ai, não vou me meter.
eu não vou falar nada, mas ela tá assim, ela pode vir de cima, de baixo, do lado esquerdo, do lado direito, que seja, ela precisa da sua ajuda. E se ela pedir socorro, se metam sim, faça uma denúncia anônima, liga para a polícia militar, fala, olha, eu tô aqui na minha casa, tem uma pessoa lá do lado, né, Carla? Tipo, vou ter que parar. Acabou aqui. Ai, gente, deu ruim. Não, mas tá tudo bem, a gente termina essa parte. Deixa eu ver aqui. Foi. Depois ele recorta, não tem nada. Depois você recorta, viu, querido? Bora lá. 1, 2, 3. Vai. 30% dessas mulheres até pedem socorro, Carla. Mas essa mulher, ela não tem o socorro devido. Gente, tudo que a gente tá falando aqui são coisas que nós vivemos, ok? Obviamente vão ter comentários, mas isso, mais aquilo, tem vários mais. Mas o fato é que a cada 7 minutos uma mulher é assassinada. É real. Por feminicídio. Como é que a gente pode estar sentada aqui, né, Carla, conversando e confortável com isso? Eu fico perturbada com isso. Porque eu fico pensando, o que falta de nós fazermos? Então hoje, nós aqui, todas nós, estamos tendo essa iniciativa de fazer alguma coisa. Você está fazendo o quê? Quando você vê uma mulher numa situação de vulnerabilidade na rua, você está metendo a tua colher? Às vezes até tem receio, né? Sim, tem medo, receio. Falando. Sim, culturalmente. não vou me meter, né? Porque, ou aquela vizinha que fala, já chamei a polícia 10 vezes e ela não se posicionou. Queridos, chama a 11ª, a 15ª, a 20ª, a 30ª vez. Não se sinta responsável, né? Porque às vezes acontece vamos dizer, um feminicídio ali com a tua vizinha, que você já denunciou várias vezes, e naquela vez você poderia ter salvado a vida dela. Será que naquelas 10 vezes que você ligou, na 11ª vez que você deixou de ligar, não aconteceu um assassinato? Exatamente. É pesado falar, mas é a realidade. Mas, peraí, bora mudar esse assunto? E não é bem mudar o assunto, é falar da nossa representatividade nas Olimpíadas. Ó, o sorriso até muda. Carla, que coisa linda que foi isso, hein? Nossa, as mulheres arrasaram. Arrasaram. Gente, no dia do judô, eu fiquei tão emocionada que eu chorei aqui. Você imagina, um atleta, eles ficam quantos anos? Eu tenho uma irmã, gente, que é jogadora de futebol, tá? Profissional, ela inclusive já jogou na seleção brasileira. Olha que incrível. E hoje ela trabalha num clube, né, em Portugal. Mas eu vejo a dedicação desde pequena. Ela foi pro centro olímpico. Então era muito, repetição, até chegar à excelência. Então, quando eu vi, até eu me emociono. Gente, eu fiquei esperando dar um resultado. E veio a medalha de ouro. Gente, eu falei, cara... E aí eu vi a atleta chorando. Eu falei assim, quantos anos... de expectativa, de luta, de todos os dias, quantas horas de treino. Ai, meu Deus. Quantas horas de treino. Então é muito emocionante, porque eu sempre falo aqui, né, com meus parceiros de negócio, com o pessoal que trabalha comigo, eu falo assim, gente, a repetição, cada dia que você erra, você tem que repetir até ficar bom naquilo. Muito bom naquilo. Posso puxar a sardinha pra mim? E ela sendo uma mulher preta, e ela sendo mulher, primeiramente, que foi a sensação que você teve, né, de ser uma mulher. Ser uma mulher preta, sendo uma mulher gorda, sendo uma mulher que lutou e realizou, assim, eu acho que tem muitas coisas ainda a realizar, mas aquele momento foi, nossa, eu acho que todas nós vestimos a medalha junto com ela. Porque a gente fala de anos atrás, a gente não vai vir aqui com estatísticas, falando de outras Olimpíadas, mas que nós éramos barradas, né? Isso é importante falar. Nós éramos barradas. E como foi para nós chegarmos até aqui? E sem deixar, a gente agora o nosso spoiler, Rebeca, que coisa linda, Daiane dos Santos, que coisa linda, a evolução da ginástica olímpica. A evolução das meninas do vôlei, porque eu não vou falar nomes aqui, porque talvez a gente até, né, erre. Mas as meninas do vôlei, judô,
a Rebeca, ginástica olímpica, todos os esportes e a representatividade de coisas que a gente não está falando agora. Porque a gente também entende que muitas coisas foram para a mídia e muitas coisas não foram, né? E nós, com o nosso tempo corrido, talvez nós não tivemos o tempo para investigar a fundo. Mas que orgulho! Que orgulho de ser brasileira, que orgulho de ser uma mulher. Porque assim, vocês nos representam no esporte. E nós representamos vocês na vida. Na vida. Na vida, dia a dia, pau a pau, lutando. Eu falo por mim, mas acho que falo pela Carla. No ônibus, no metrô, no carro. Quando você leva aquela buzinada sem questão nenhuma e o cara fala assim, né? Ai, tinha que ser mulher. Não, já ouvi muita gente. Né? Hoje não tem mais, assim, com tanta frequência. Reeducação, mas tinha muito... Tinha, eu acredito. Demais. Sabe, tipo, do mesmo jeito, como você fala assim, Lu, eu entendo que sou uma mulher privilegiada, mas entendo também que eu estive em locais de vulnerabilidade em muitas situações, como na sua faculdade. Nós vamos falar sobre isso, sobre estudo, sobre... Não só na faculdade, tá? Na época trabalho, né? Na época da escola... Tá, no 7º ano, nossa, eu fui muito discriminada, Lu, porque nordestina, falava painho, e eu acho lindo, hoje eu chamo meu pai, né? Mas por quê? Eu fui conduzida a ter que mudar. É que as pessoas querem enquadrar, né? De falar. Sim. Nós paulistanos, que eu posso falar que sou paulistana, a gente vai enquadrando, né? Mas a gente, eu lembro que que eu acho que eu nunca falei isso pra você, eu fui pra Recife, fiz uma viagem incrível com 15 mulheres. Foi no começo do namoro, eu sou casada há 14 anos, e no começo do meu namoro, eu tinha feito um pacote com essas minhas amigas na época, e fui pra Recife, Olinda, nós fomos pra Porto de Galinhas, e nós fomos pra uma praia, Praia dos Carneiros. Meu Deus do céu, eu falo que foi uma das melhores viagens, e assim, foi ali que, naquele momento, você sai de São Paulo e você consegue ver como o Brasil é lindo. E ver tantas mulheres de tantas etnias, qualidades, gorda, baixa, alta, loira, negra e preta, e saber que no final das contas, cara, a gente passa pela mesma situação. Alguém vai falar assim, mas peraí, elas estão fazendo podcast, que elas ainda não convidaram ninguém, estão falando da vida delas, porque a gente tem muito a falar. Provavelmente, daqui a um tempo a gente já começa a chamar outras mulheres que têm significados, para contar a sua própria história, mas a nossa história, meu Deus do céu, a gente podia ficar aqui quanto tempo? Nossa, anos, vários muito tempo a gente falando, vários encontros, mas o grande lance, né? Porque você vê lá, né? @sbm.todasnós. A Sociedade Brasileira de Mulheres.todasnós tem esse intuito. Não só te direcionar para uma vida individual, para que você possa ajudar você primeiramente, mas alguém que esteja do teu lado, mas também para entender que somos todas nós, porque no final das contas, todas as mulheres, elas têm a vontade de viver essa plenitude. Verdade. Nós temos. Eu falo que as mulheres se reconhecem, né? Que as pessoas têm um péssimo defeito de falar assim, a mulher, ela repara uma na outra, no sapato, na roupa e tal. Mas a mulher, quando ela vê uma mulher poderosa, ela logo se identifica, ela logo fala assim, caramba, nós estamos em algum lugar. Mas você sabe, Lu, você tá falando disso, mas eu sempre escuto de homens. Você se arruma pra outras mulheres, não pra gente. Olha aí. Começa a observar. Mas a gente tem que quebrar tanto tabu, né? Mas se isso não é uma forma também de manipulação. Sim. Tá? Porque a mulher não se arruma pra outra mulher. Não. Desculpa. Eu me arrumo porque eu gosto de me arrumar. Sim. Entendeu? Se eu estiver solteira, eu vou me arrumar porque eu quero arrumar um homem. Porque afinal de contas eu sou mulher. Não, e é esse estereótipo que eles colocam pra gente. Por exemplo, você já saiu da sua casa pra uma balada sozinha? Já. Você foi feia? Claro que não. Você foi maquiada, bem penteada, bem vestida. Mas então não você não tava ali nesse intuito. Não era pra concorrer, era pro seu bem-estar. Exatamente. Entende? Então assim, hoje nós temos os nossos companheiros, mas eu não deixo de estar bonita. E primeiramente, meu marido falou uma coisa, Carla.
Ele fala assim, ó, eu te amo porque você se ama. Exatamente. Eu não Quando que a gente conseguiria... é respeitada, Lu? Quando a gente se ama. Ele falou assim, eu não conseguiria te Como amar... que alguém vai te amar, Se sendo você que não nem sabe. você se ama? E Não tem essa não possibilidade, tem, não existe. E a gente termina essa conversa de hoje com vocês, falando que o amor próprio tem que prevalecer. Tem que prevalecer. Insista no seu amor próprio. Insista na sua vontade de estar bem, sabe? Tem várias formas de você estar bem. Tem gente que lê um livro. Tem gente que escuta uma música. Tem gente que pratica exercícios. Exatamente. Tudo isso nós defendemos, tá? Porque nós sabemos que tudo isso faz efeito, né, Carmen? Nossa, tem muito papo ainda, né, Lu? Nossa, quanta coisa pra gente acrescentar na vida de vocês. Que a gente usa a palavra propósito, gratidão. 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 Nós estamos muito felizes, foi um momento incrível. O nosso feedback, se é que a gente pode falar, o nosso retorno de todos vocês foi muito carinhoso. As pessoas, nossa, falaram pra nós Quantos tanta coisa boa. comentários, nossa. Não dá nem pra falar de uma coisa e outra, né? As pessoas que nos acompanharam no nosso live, no nosso primeiro programa, o que a gente deixa aqui de gratidão é que é por nós, Entre nós, para nós, somos todas nós. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Gente, o que aconteceu? Foi, não era isso? Não é Foi isso. incrível. Era isso, não era isso? Ficou top. Sabe que ele tá cansado, que ele quer ir Olha aqui, eu tô acabando. Não, vai, não dá. Nossa, Ele ó, pensou- gente, não, eu nunca vi. Não, tá incrível, Tá aplausos. feliz, tá Aplausos. feliz, tá feliz. Tá feliz, eu tô aqui pra ele aqui.